Olá para você que acompanha a programação da TV Assembleia pelo canal 57.3, uma parceria com a Rádio Assembleia 98,3 FM. Está começando o podcast Janeiro Branco, que também está sendo transmitido pelo canal do Poder Legislativo no YouTube. Basta procurar @AssembleiaRR. O podcast de hoje, voltado para o Janeiro Branco, vai falar sobre cuidados com a saúde mental. O que nós vamos fazer para começar o ano prevenindo quadros graves de outras doenças psíquicas, como transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, crise de pânico. Por isso, fica aqui com a gente, sabendo que você também pode participar dessa discussão. Basta mandar mensagem para o WhatsApp da Rádio Assembleia no número 98402-2774. 98402, está aqui na tela para você acompanhar, 2774, ou também pelo chat no YouTube, que está sendo transmitido ao vivo. Você também pode participar com a gente. E eu vou começar aqui falando dos nossos convidados que já estão aqui. Wagner Costa, psicólogo, que está sempre com a gente, participando dessas discussões. Muito obrigado, Wagner. Estamos aqui, sempre disponível e participando. E quando o assunto é saúde mental, eu estou junto. A gente também recebe Janaína Nunes, psicanalista do Centro de Apoio à Mulher, um dos programas da casa. Muito obrigada, Janaína. Eu que agradeço, é uma honra. E Glauci Gembro, que é diretora da Secretaria Especial da Mulher. Vou só fazer uma ressalva, que agora a nossa antiga Procuradoria mudou de nome, né? Secretaria Especial da Mulher. Glauci, muito obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Então vamos começar o nosso papo aqui, falando principalmente sobre a campanha, né, Janeiro Branco. E eu quero começar perguntando, Wagner, o que é a campanha Janeiro Branco? Por que a gente começa o ano falando de cuidados com a saúde mental? Essa é a campanha que foi criada há 10 anos por um psicólogo chamado Leonardo Abraão, mineiro. E ele teve a ideia de criar uma campanha para aproveitar a onda que todo ano todo mundo faz planejamento e metas para o novo ano. Então ele pensou naquela ideia do Janeiro Branco, uma folha em branco para você escrever metas para o ano. Então a campanha tem como principal objetivo estimular as pessoas a planejarem ações para cuidarem da sua saúde mental durante todo o ano. E aí não é só as pessoas, né? São as pessoas e instituições. Algo que eu sempre digo que a Assembleia aqui faz muito bem esse cuidado da saúde mental de uma forma bem ampla. Então a campanha ela visa isso, criar uma cultura de saúde mental, trazer para a roda a discussão em torno da saúde mental, porque saúde mental é uma construção de todos os dias. Principalmente para a gente desconstruir os tabus, né, e os preconceitos que existem em volta do tema, né, Janaína? E eu começo te perguntando também, a gente tem o tema do Janeiro Branco muito voltado para a questão da prevenção, né? Saúde mental, né, enquanto há tempo. Por que a gente está falando de tempo? O que a gente também precisa prevenir, Janaína? Prevenir os transtornos, principalmente os mais graves. Nós estávamos conversando sobre que o Brasil é o primeiro no ranking de transtornos de ansiedade. E a gente sempre se pergunta o que está por trás disso? O que tanto nós buscamos que vivemos ali naquela ansiedade de ficar no amanhã? O que pode ser mudado a respeito disso? Será que é a instabilidade econômica que vivemos? Será que estávamos conversando essa busca pela perfeição da beleza, que nós também somos imprimidos a esse transtorno de ansiedade? Porque nós estamos acima dos pode fazer uma relação uma coisa com a outra, as tecnologias avançando trazem também um certo nível de ansiedade, nós temos que entrar na fase adulta, tem aumentado demais os transtornos de ansiedade entre eles. Isso é um dado alarmante, né? Porque a Organização Mundial da Saúde fala
que a gente tem mais de 18 milhões de brasileiros com transtornos de ansiedade. O Wagner comentou que o Poder Legislativo traz muito essa questão não só da campanha Janeiro Branco, né, mas outras campanhas durante o ano. E aí eu vou jogar a bola para a Glauce, a diretora da Secretaria Especial da Mulher. Glauce, a gente também precisa pensar no servidor, né? Então, por isso que eu te questiono sobre o que está planejado ainda para esse finzinho de janeiro, o que vocês vêm desenvolvendo, para a gente também voltar a atenção para o servidor público que vai receber pessoas que precisam desse atendimento. Sim, pensando em como ajudar os nossos colaboradores, os nossos servidores, a Assembleia, juntamente com a Secretaria Especial da Mulher, programou palestras, né, nesse finalzinho do mês, para que a gente possa trabalhar esse servidor durante todo o ano. Como o psicólogo falou, durante todo ano vamos ter mecanismos, o que pode ajudar esse servidor. Então, vamos trabalhar vários pilares, saúde física, vamos trabalhar religião, vamos trabalhar família. Para a nossa saúde mental estar bem, nós temos que trabalhar vários pilares. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos programar ao longo do ano, vamos fazer rodas de conversas depois dessas palestras, para a gente também debater isso entre os nossos colaboradores, para que realmente a gente tenha saúde mental dentro da nossa instituição e que a gente possa receber essa mulher que precisa da nossa ajuda, mais fortalecidas, com mais saúde mental mesmo, né? Podendo ajudar de forma mais precisa, mais efetiva essa mulher. Wagner, e aí eu queria entender se a questão da saúde mental, por exemplo, ela é uma ausência de doenças, né? Ou não. A gente tem mais de 12 milhões de brasileiros também que têm depressão, quadro depressivo, que, enfim, é muito grave e que leva a outras condições bem graves, né? O que caracteriza a gente estar com a saúde mental em dia? Você falou muito bem essa questão da ausência de doença. As pessoas ainda acham que estar com saúde é não ter doença. A Organização Mundial de Saúde define saúde mental como uma condição onde você é capaz de lidar com o estresse do dia a dia. Então, se você parar para pensar, são pouquíssimas as pessoas que conseguem lidar com o estresse do dia a dia. Então, ter saúde mental é eu ser capaz de lidar com as pressões, me estressar durante o dia, mas chegar um momento onde eu paro, faço uma pausa, relaxo, respiro e faço outras coisas. Não é não ter doença. E aí tem mais uma coisa que a Organização Mundial de Saúde inclui, que eu considero que é muito importante, que é o fato de você contribuir positivamente com a sua comunidade. Então, quando eu contribuo com a minha comunidade, eu estou ajudando o todo a melhorar. E, às vezes, as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, é muito importante essa questão, porque a gente precisa entender que cuidar da saúde não é só quando eu estou doente. Hoje, quando se fala em saúde de uma forma geral, nós estamos falando de prevenção. Então, saúde mental, eu posso ter um transtorno de ansiedade e minha saúde mental está melhor do que a saúde mental de quem não tem esse transtorno. Porque tem gente que não está doente agora, mas estará no futuro, porque ele não cuida desse estresse, ele não lida adequadamente com o estresse. Janaína, eu estou vendo você balançando a cabeça aí. É a chamada inteligência emocional, a gente pode dizer, você conseguir lidar com esse estresse, conseguir entender como está a sua vida, como é que você pode controlar ali as situações, ou pelo menos amenizar as outras questões que estão em volta. É a inteligência emocional que nos ajuda a atingir esse estado de sei como lidar com as coisas, ou sei pelo menos aqui controlar o meu estresse, a minha ansiedade. Perfeito o que você falou. Agora, nós temos também que nos permitir algumas vezes sair do controle, tá? Também é saudável. Porque nós não vamos conseguir ter uma vida perfeita como a mídia ou toda uma comunidade prega para você, uma positividade tóxica que você nunca vai entristecer. Tristeza é um sentimento inerente do ser humano, como bem colocou o Dr. Wagner. Nós vamos passar por estresse, nós vamos passar por dias maus. E como é que eu vou lidar com essas situações? Nós não somos educados emocionalmente. Nós nascemos
destruídos, né? Aos poucos, em relacionamentos interpessoais, a partir dos nossos primeiros cuidadores, que nós vamos nos identificando como pessoa. E aí, se esses primeiros cuidadores tiveram conosco um cuidado que chamamos de uma mãe suficientemente boa, ou mesmo quem cuidou dessa criança né? O termo é esse, mãe suficientemente boa. Ela não pode ser nem uma mãe excessivamente coruja, digamos assim, e nem uma mãe ausente. Então, se essa criança, nos primeiros anos de vida, teve cuidados, que possamos falar que são cuidados relativamente bons, essa criança pode ter uma inteligência emocional. Ela pode saber, ela pode se adaptar. Mas a nossa vida, ela não é segura, tá? Nós temos percalços pelo caminho. Nós não temos como prevenir o que vai acontecer depois. Então, se essa mãe, esse pai, esse cuidador, deu tudo que essa criança necessitava no período do seu desenvolvimento, e na adolescência aconteceu alguma coisa, tá bom, ela tem uma estrutura psíquica boa, ela teve uma boa elaboração para esse psiquismo dela, mas aconteceu alguma coisa no meio do percurso e ela se perdeu e ela não sabe como sair desse um trauma, vou dizer. Às vezes ela vai precisar de uma ajuda profissional e não é vergonha nenhuma alguém buscar ajuda profissional, porque ainda nós temos muitos tabus, muito estigmas em cima da acho que existe ainda muito esse preconceito, né, de que Demais. só pessoas que são taxadas de loucas que Alienados. procuram a terapia ou que procuram uma ajuda profissional. É justamente o que eu ia questionar também do Wagner, para trazer ele para esse debate. A gente tem esses dados que mostram, né, muita gente com a saúde mental fragilizada. A gente consegue identificar fatores, né, que contribuem para isso. A gente ouve muito hoje o debate nas redes sociais, principalmente, de uma geração que é diferente de uma geração passada, né? Isso, de alguma forma, tem a ver, explicaria alguma coisa? Essa questão das redes sociais, né? As pessoas estão, às vezes, tendo padrões de vida que não são tão reais assim e acabam tentando buscar esses padrões de vida, e muitas das vezes essa positividade tóxica, como trouxe a Janaína, acaba de alguma forma ali interferindo na vida dessa pessoa, né? A gente consegue pensar em fatores que contribuem para esse quadro? Olha, eu vou falar aqui, tem gente que não vai gostar, mas nosso processo de educação está meio destruído. Ninguém cuida da educação com a seriedade que deveria. Então, o que a gente percebe aqui nesse momento, né? Quando eu olho para o mundo, o que se vê é que as pessoas estão valorizando demais uma cultura de as profissões do futuro, que não sei, que está todo mundo pensando no futuro sem viver o presente. Existem algumas pesquisas que mostram que tem adolescentes hoje, né, crianças, 13, 14 anos, que eles não são mais capazes de reconhecer traços no rosto. Então, uma das coisas importantes para nós é olhar para você e saber se você está com raiva, se você está triste, se você está alegre, se você é uma ameaça para mim ou não. Né? Como diz o Yuval Harari no livro Sapiens, né? Num ambiente eu tenho que saber quem gosta de quem paquera quem odeia quem, e eu sei disso com olhares. Então, da forma como você me olha, da forma como vocês se olham, eu traduzo muita coisa. O que está acontecendo? Tem uma geração inteira que não olha mais para o rosto de ninguém. É muito comum você ver dois adolescentes hoje jogando, um no seu celular, o outro no outro celular, e eles estão ali, eles não se falam, eles estão jogando virtualmente. E as pesquisas mostram que essas crianças terão sérias dificuldades de convivência, porque elas não serão capazes de ler o outro. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, nós estamos sempre lendo, nós estamos aqui, né, o público não está vendo, mas eu estou olhando ali, né, para o pessoal, olha, tem um ruído aqui, a gente se comunica sem falar. Essa comunicação não verbal, que dizem que é 97%, né, de toda a comunicação, 93% de toda a comunicação, diz que só 7% da comunicação é a fala, o resto tudo é não verbal, olhares, gestos, pausas e etc. O que ocorre? As pessoas estão desaprendendo, mas infelizmente o foco é a tecnologia.
Aí hoje o que você vê? É uma vida que você edita. Eu vou postar um vídeo, aí eu ponho um filtro. Eu não gostei, eu gravo de novo. Então eu não vivo a realidade. Fazer um programa ao vivo é algo que no futuro vai ser muito difícil, porque as pessoas dizem: se eu errar? Aí elas se desesperam. Se eu errar, eu conserto e a gente vai embora como sempre foi. Então, isso é um fator que eu acredito que ele mostra muito desse prejuízo que já está acontecendo. Eu quero trazer agora um outro tema, e eu vou chamar a Glaucia para conversar com a gente, né, que é como que a violência psicológica, e a gente já vai desembocar mesmo dentro da violência contra a mulher, que está literalmente vinculada à Secretaria Especial da Mulher, por meio que tem ali diversos atendimentos, por meio do CHAME, que é onde também a Janaína tem essa atuação, né? Glaucia, a gente está falando de violência psicológica, né? E os dados do CHAME mostram que nos últimos anos essa violência ela é bem maior do que outros casos, né? Até de violência física mesmo, violência patrimonial, né? Chega muito esses casos para vocês lá da Secretaria Especial da Mulher, envolvendo a questão psicológica. Como é que vocês e toda a equipe multidisciplinar observa esse tipo de violência? É muito frequente? Sim. Hoje, as mulheres que procuram a Secretaria Especial da Mulher, o maior número de violência é a violência psicológica mesmo. A equipe multidisciplinar atende essa mulher, orienta essa mulher, mas a gente vê que as famílias estão adoecidas, né, por várias questões, pelas questões que o psicólogo acabou de falar, que o Wagner acabou de falar, a criação dos filhos, o relacionamento com o marido, as pessoas estão fragilizadas. Eu digo para mim, quando eu acordo todo dia de manhã, eu decido todos os dias fazer o meu dia ser bom. Eu decido ser a melhor profissional, eu decido ser a melhor amiga, eu decido ser a melhor esposa. Então, todos os dias de manhã você tem que decidir o que você quer para você. E as pessoas estão com medo de enfrentar o amanhã, medo de enfrentar o futuro, medo de mudar a vida que tem. Se não tá boa, vamos tentar melhorar, vamos procurar ajuda profissional. Procurar ajuda de um amigo. Enfim, essas mulheres chegam realmente na secretaria bem adoecidas mesmo, mas por várias questões que a gente tem visto, né? Essas telas, as pessoas não têm mais convivência, elas estão sozinhas. Então, tudo isso tem adoecido mesmo as pessoas. Foram outras questões, né, mesmo mais pessoais, ali dos próprios relacionamentos, pressões sociais que também existem. Eu sempre digo isso, que em volta da mulher tem uma pressão social muito grande, né? E aí, Janaína, quais são as consequências, né, para a vida de uma mulher que sofre esse tipo de violência psicológica? Às vezes ela se percebe dentro de um universo de violência psicológica quando esse quadro já está bem mais avançado, né? Bem grave. Como a Glaucia falou, a maior queixa é a violência psicológica, mas sempre tem alguém que combinou ali uma violência física, né? Infelizmente, muitas ainda acham que violência contra a mulher é quando ela apanha, e muito, né? E deixa marcas. Então, as consequências são sérias. Essa mulher ela vai ter insônia, ela vai ter distúrbios alimentares, ela vai ter estresse, ela vai ter depressão, ela vai ter ideações suicidas. Você imaginar de transtorno psíquico, mental, essa mulher pode adoecer. E eu costumo dizer também que a violência contra a mulher ela é democrática, tá? Ela não escolhe profissão, não escolhe etnia, não escolhe classe social, não escolhe religião, é democrática. Todas as mulheres, elas estão sujeitas a passarem por algum tipo de violência. Tem um caso de uma psicóloga e ela fala que foi muito bem cuidada pelos pais, porque a gente tem também alguns parâmetros para identificar o perfil dessa mulher. Essa mulher teve algum trauma na infância? Essa mulher teve baixa escolaridade? Essa mulher viveu num nível socioeconômico muito baixo?
Mas um caso, assim, que eu acho bem emblemático, uma psicóloga casou com um homem que ela fala que foi um casamento perfeito. Os pais deram todo o cuidado e carinho que ela precisou. Ela ficou viúva. E depois de algum tempo, ela começou a se relacionar com uma pessoa. Sendo psicóloga, é um ser humano. Ela está sujeita a passar por todas as mazelas que qualquer ser humano passa. Psicólogo, psicanalista, não é mago, não é imune a passar por os problemas que todas as outras pessoas de outras profissões passam. E ela, depois de um tempo, se percebeu num relacionamento abusivo. Ela que tinha tudo para não ter um relacionamento abusivo, se percebeu num relacionamento abusivo. Isso durou 3 anos. Para você ver que não escolhe a violência doméstica, ela não escolhe a vítima. Qualquer mulher pode ser vítima. E Glaucia, vocês também têm um trabalho interessante nas escolas, né? Eu acho que quando a gente pensa em romper esse ciclo de violência, e aí são todos os tipos de violência, violência física, violência emocional, violência psicológica, violência patrimonial, que às vezes as pessoas esquecem que também ela existe, está ali muito presente. Vocês têm esse trabalho muito na escola, né? Eu acho interessante porque a gente pensa em romper o ciclo de violência por meio dessas palestras nas unidades de ensino, mas olhando para quem está começando os relacionamentos, né? Que são ali aqueles jovens. Você pode explicar para a gente como é que está sendo feito esse trabalho? Sim, nós levamos as nossas palestras para os adolescentes, porque nesse momento que eles estão começando os seus relacionamentos, né? Então a gente já leva os tipos de violência, o que acontece. A gente tem falado para... O exercício passado, nós falamos para mais de 7.000 alunos, entregando material informativo, mostrando a esses adolescentes onde procurar ajuda, né? Às vezes o adolescente vê o pai agredindo a mãe e não sabe o que fazer, então a gente tem orientado esses adolescentes. Às vezes é o vizinho que está agredindo e que ele vê que também pode ajudar. Então, assim, nesse início de relacionamento, a gente já tem levado para esses adolescentes, informado a eles, mostrado os tipos de violência. E além disso, nós temos também o Grupo Reconstruir, que a gente também leva para as escolas, que trata do homem agressor. Então, a gente já mostra para esses adolescentes que nós também temos um núcleo onde se trabalha o homem agressor. Então, às vezes, o pai é agressor e não sabe onde procurar ajuda, que até quer continuar com a família, mas não sabe como manter, não sabe controlar as emoções. E a gente mostra que a gente também tem um núcleo lá e que essa mãe pode ser atendida pelo Chame e que esse homem também pode mudar esse comportamento através do núcleo reflexivo reconstruir. Perfeito. A gente está com participação do pessoal que está assistindo a gente. Nós vamos já ver uma primeira pergunta ali na nossa tela. Lembrando que você que está acompanhando pelo YouTube, você também pode participar lá no chat da nossa transmissão. Deixa sua pergunta, deixa seu comentário. Vamos interagindo aqui com a gente. Vamos para a primeira pergunta. Quais os principais problemas de saúde mental? Eu vou jogar a bola para o Wagner. Wagner, a gente respondendo ali, quais são os principais problemas de saúde mental? Os mais conhecidos, né? Transtorno de ansiedade, que virou, assim, é presente no mundo, que é também fruto de muito estresse. Aí você tem depressão, que é um outro transtorno bastante conhecido, que as pessoas falam muito porque a depressão não tratada pode levar ao suicídio, então é algo que chama atenção. Hoje a gente conhece muito do transtorno afetivo bipolar, que são as pessoas que têm uma oscilação de humor, ora ela está eufórica, ora ela está deprimida, então são pessoas que hoje você encontra com ela está bem, amanhã ela está no fundo do poço. Então esses 3 aí é o que está na pauta, né? Mas nós não podemos esquecer das questões dos transtornos de personalidade, né? A questão da esquizofrenia, que também tem muito por aí. Agora, o detalhe é pensar, né? A pessoa que fez essa pergunta é pensar no seguinte, que não são só esses transtornos. O sofrimento psíquico, ele é assim um espectro. Então tem alguém que não é classificado como deprimido, mas ele está sofrendo psiquicamente. E a gente falando aqui da violência contra a mulher, eu estava lembrando
Ontem eu assisti um filme chamado Jogo Justo. Fazer propaganda aqui da Netflix, né? Jogo Justo na Netflix. Que é um casal, que eles trabalham no mundo financeiro, se amam. Aí ela tem uma promoção e começa a ganhar mais que ele. E aí você vê todo o filme ele destruindo a mente dela. É claro que é um filme, no final ela dá um fora nele. Eu contei o final do filme, mas assim, mas é interessante você ver aquilo, por quê? Porque fica claro como é que é essa violência psicológica, a pressão, o tempo todo tentando mostrar que a outra, que ela que está errada, que ela que... E você vai vendo essa desconstrução. Então tem muito sofrimento que não é classificado como transtorno mental, mas está destruindo a vida das pessoas. Mas os mais conhecidos são esses aí que eu comentei. Antes de ir para a próxima pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui para Janaína, né? A gente tem muitas pessoas, como disse o Wagner, que estão em quadro de depressão, em caso de tristeza muito profunda, passando, às vezes, por situações, enfim, que todo mundo passa na vida. Eu lembro que eu comecei o processo de terapia depois do luto, né? Veio o luto durante a pandemia, perdi um irmão, e depois disso fui para o processo de terapia. Para a gente começar a ter esse autoconhecimento, autocuidado, né? E aí a questão é possível se recuperar quando você está em um estado bem fragilizado de saúde mental? Por todas as questões que estão em volta na sua vida. Eu digo que sim, é possível. Nós temos políticas públicas, nós temos profissionais bem capacitados aqui no Brasil e nós temos recursos para trazer essa pessoa que está tudo cinza. Eu acredito que quando você passou pelo luto, você viu tudo cinza, perdeu a cor. Então, pessoas que estão nesse estado de humor deprimido bem grave, muitos deles partem para o suicídio porque eles não veem uma saída, mas sempre tem uma saída. Depois que uma pessoa, infelizmente, comete o autoextermínio, os familiares eles vão elaborar ali as suas questões e eles chegam a um consenso. Gente, tinha jeito, tinha esperança, sabe? Então tem jeito, sim. Eu acredito que sim, eu acredito. Eu acredito até porque eu saí de uma situação também assim. O meu percurso psicanalítico é de 18 anos. Começou quando eu deitei no divã. O famoso divã, todo mundo gosta do divãzinho na terapia. Uma pergunta no YouTube, o pessoal está participando aqui com a gente. Qual a importância da psicanálise nos dias de hoje? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta. Qual a diferença entre a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria? Né? Então a gente começa assim. Por que a gente precisa da psicanálise e a gente diferenciar essas 3 áreas de atuação? Eu acredito que todas as 3 áreas conversam entre si. Eu tenho parceiros que são psicólogos, que trabalham com neurociências. E a psicanálise, ela vai trabalhar com questões mais profundas. Ela vai trabalhar com o inconsciente. Esse é o nosso instrumento de estudo, de pesquisa. O teu inconsciente, aquilo que tu não vê, aquilo que move, aquilo que está dentro de ti, que faz você ser você, mas você não se percebe. Então, eu vou te ajudar a trazer os teus conteúdos inconscientes. E eu não falo nem autoconhecimento. Eu falo reconhecimento. Porque tu já está ali. Tu já está pronto. E vamos dar novos significados. Tu tem desejos que movem você. O teu desejo está aqui. Tu está cumprindo um desejo. Talvez algum desejo que você tenha, você não vai dar conta desse desejo. Eu também costumo dar esse exemplo. Nós temos um monstrinho dentro de nós. Esse monstrinho é banalizar falar que é monstrinho, mas só para fazer uma figura de linguagem. Nós temos o id, que é o puro instinto. Foi isso que Freud trouxe para a gente, né? É a nossa força libidinal. É a nossa força de impulsos. Esse id, ele está sempre querendo prazer. Sempre querendo prazer. Então, nós vamos estar numa eterna luta entre o prazer e a dor. Nós vamos procurar o prazer e fugir da dor. E nesse percurso, nessa luta, é que muitos se perdem. Porque eu posso
passar por um problema no trânsito que me causou um prejuízo, uma dor, eu vou revidar, eu vou bater no carro, eu satisfiz um desejo meu, mas vai me trazer um prejuízo. Então, nem todo desejo eu posso satisfazer, nem todo desejo eu vou dar conta. E na análise a gente vai trabalhar esses desejos, porque nós somos seres desejantes. E nós vamos trabalhar também como que esses desejos estão movimentando o teu comportamento. Mas as áreas, elas trabalham entre si. Vamos para outra pergunta. Como diferenciar tristeza de depressão? Wagner. Depende do tamanho da tristeza e do que é depressão. Porque assim, a depressão é um quadro que, dentro da psiquiatria, quando você fala em depressão, você tem sintomas. Hoje, porque a palavra depressão está sendo usada de forma banalizada, a gente anda confundindo tristeza com depressão. Tristeza tem um motivo. Eu estou triste porque eu perdi alguma coisa, eu estou triste, eu tenho um motivo. Geralmente, depressão não tem um motivo. Tem algumas tristezas que podem te levar à depressão, mas isso se torna muito complexo, porque nem todas as pessoas que têm depressão, elas conseguem se recuperar 100%. Então, as pesquisas dizem que tem 40% das pessoas que têm depressão vão viver com depressão o resto da vida, tomando remédio, fazendo terapia e lutando contra isso. E não se consegue identificar um motivo. Quando eu tenho uma tristeza, eu tenho um motivo. É que nem diferenciar a ansiedade de medo. Medo e ansiedade são a mesma coisa, só que a ansiedade é um medo que eu não sei de onde ele veio. Às vezes a depressão, ela pode ser uma tristeza que eu não sei de onde veio. Mas observa, a depressão você perde energia, você perde a vontade de viver. Depressão você se desconecta do mundo. Eu posso estar triste e fazer várias coisas. Eu posso estar triste aqui e sair ali, passear, brincar, mesmo triste. A depressão é um quadro muito mais grave, muito mais complexo para se lidar. Então eu diria que essa é a grande diferença. Tristeza é algo mais passageiro. Depressão demora 4, 5, 6 meses. Ninguém tem depressão de um dia. Entendeu? A depressão, para ser diagnosticado como depressão, tem que ter um período de existência daquele quadro do humor deprimido. Wagner, Janaína falou muito da questão da psicanálise, né, esse acompanhamento que existe para, enfim, desejos e tudo que existe dentro de nós. A terapia também é uma ferramenta, a gente falando agora da questão da psicologia. Mas a psicanálise é um tipo de terapia. Então, é porque as coisas se confundem. Quando você pensa, né, que você tinha falado antes, a psiquiatria ela está muito mais ligada ao mundo da medicina. E existe um modelo de mundo onde o psiquiatra acredita, olha, o cérebro funciona assim, a mente funciona assim, então os remédios atuam aqui e ali, ele faz uma distinção. As terapias, eu diria que todas as terapias vieram da psicanálise, enquanto origem essa coisa da terapia da fala, de você conversar com o outro, esclarecer, né, criar insights a partir disso. Então, a psicologia ela tem mais abrangência no sentido de que estuda a mente humana, estuda o comportamento humano. Então, dentro da psicologia, você vai ter pesquisa, você tem várias abordagens, terapia cognitiva, Gestalt, humanismo, tem aí só para ter uma ideia, tem mais de 500 tipos de terapias classificadas. Terapia, tem uma que eu acho muito bonito o nome, que é terapia provocadora de ansiedade. É uma terapia breve provocadora de ansiedade, é uma terapia de choque, entendeu? Sim. Então você tem terapia racional emotiva, você tem um monte de técnicas com as diferenças, mas em essência todas têm o objetivo de ajudar a pessoa a reconhecer problemas, identificar, lidar com eles, né? Então a grande diferença está mais que a psiquiatria está mais para o lado do remédio. No Brasil, o psicólogo não pode prescrever, que é algo que ainda precisa ser discutido, né? É bom ter um momento desse para a gente dizer, psicólogo poderia prescrever, por que não? Nos Estados Unidos já tem estados onde o psicólogo prescreve para transtornos mentais. No Brasil, o enfermeiro prescreve no posto de saúde dentro de um certo limite. Por que não?
já que nós deveríamos ter 13 psiquiatras para cada 100 mil habitantes, vê quantos tem em Roraima. Então as pessoas não têm acesso a isso, é o Brasil todo. Essa dificuldade é no Brasil e no mundo, onde você tem, assim, muitos transtornos mentais, muita necessidade e poucos profissionais para lidar com isso. E esse é um tipo de suporte que a Secretaria Especial da Mulher oferece, né, Glaucia? A gente está falando da questão da psicanálise, da questão da psicologia, enfim, da terapia, dessas áreas que se complementam. Então, por exemplo, a mulher que sofre a violência psicológica que nós estávamos falando, ela pode procurar esse tipo de suporte na secretaria, sim? Sim, nós temos a psicóloga e nós damos também alguns atendimentos. A mulher não só chega lá na secretaria e é acolhida e atendida naquele momento. A gente faz outras sessões com essa mulher. Então, a gente dá até 6 suportes psicológicos que ela pode ir lá até ela estar mais fortalecida para seguir ou encontrar um outro psicólogo na rede estadual. Mas a gente cuida dessa mulher por um período. E a gente está falando que muitas das vezes, você comentou um pouquinho atrás da questão do Centro Reflexivo Reconstruir, muitas vezes os homens acabam reproduzindo, né, comportamentos que eles viram na infância, seja a agressão do pai ou do companheiro ali para com a mulher ou para com eles mesmos, né? Então, eles também têm esse tipo de serviço, Glaucia. Sim, o homem agressor, geralmente, ele viveu num ambiente agressor, então ele cresce e reproduz esse comportamento, né? E o Grupo Reflexivo Reconstruir, ele também tem a equipe multidisciplinar formada por homens que atende os homens. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta? Pergunta na tela para a gente continuar o nosso papo. Quais atividades eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental? Isso complementa com a pergunta que está aqui no chat do YouTube, falando como eu faço para evitar esse adoecimento psicoemocional, né? Eu acho que junta as coisas ali e eu jogo a bola para quem quer responder. Eu posso começar depois, vocês falam. Vai, Janaína. Meditação. Uma coisa que eu tenho visto muito hoje, né, existem algumas pesquisas que dizem o seguinte: quando você aprende alguma coisa, você está deixando o teu cérebro ativo. Então, aprender qualquer coisa é saudável para manter teu cérebro ativo. Cantar, então as pessoas dizem, não é para ser cantor, é ir lá num grupo de canto. E se você participa de um grupo, isso ajuda. Aprender a tocar um instrumento musical é algo que hoje está comprovado. Tem pesquisas na Inglaterra que eles pegam pessoas acima de 60 anos que nunca tocaram um instrumento musical, e aí eles fazem um trabalho, essa pessoa treina um instrumento musical por 6 meses, melhora a memória, a reação, melhora tudo na pessoa. Então eles usam o aprendizado como algo que é extremamente importante. Fazer parte de um grupo de corrida, porque não é só a corrida, é a convivência com as pessoas, são as metas, é a vitória, a diversão, contato com a natureza, tomar banho de água gelada na natureza. Vai para uma cachoeira. Exato, vai para uma cachoeira. Mas se você parar para pensar, você vai pegar aí os espiritualistas, o que o pessoal fala? Vai tomar banho de cachoeira, faz negócio, ou seja, existe já uma verdade em certas crenças que a gente até não pode não valorizar, mas que existe um benefício ali. Glaucia, o que você está fazendo aí para manter a saúde mental em dia? Tem uma caminhada, tem uma academia, o que tem? Isso. Eu acho que é isso, é você ter um conhecimento de você, o que te faz bem, né? Eu adoro malhar cedo, então isso me faz muito bem. Então eu acordo 6 horas e vou para academia, então isso eu acho que me ajuda muito. Cuidar da minha casa, então coisas simples que você pode fazer, cuidar da sua casa, fazer uma comida, ouvir uma música, autocuidado mesmo, sabe? Passar um creme e assistir um bom filme e conversar com a amiga, tomar um café. Então são essas coisas que eu uso no meu dia a dia para que o meu dia fique bom. Então, mais uma vez, decida fazer o seu dia ficar bom. Veja o que realmente você gosta de fazer, o que te faz bem. Faça o melhor. Em tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. E eu acho que a vida vai ficar mais bonita, mais colorida, mais interessante. Você comentou um ponto muito interessante. Assim, eu estava vendo um vídeo essa semana nas redes sociais de uma psicóloga que dizia assim, a questão de ambiente organizado. Às vezes, você falou de organizar a casa.
né, um ambiente desorganizado, como que ele contribui para agravar isso? Isso acontece mesmo, Janela? Acontece, sim. É o reflexo da nossa casa de dentro, é a nossa casa de fora. Agora, nós temos que ter equilíbrio em tudo, né? Uma pessoa que é louca por limpeza. Exatamente, a louca da limpeza. Que não pode ver um grão ali, ou então alguma coisa fora do lugar, também já é um adoecimento, né, doutor? Com certeza. Você já assistiu filme de terror? Onde é que o espírito do mal está no filme de terror? O filme de terror, o mal ele está num lugar escuro, cheio de teia de aranha, lodo, sabe, assim, tudo abafado, empoeirado. Então, por isso que se diz, né, você tem que ter luz. A luz, ela é importante, você tomar a luz do sol, o ambiente tem que entrar a luz do sol. Essa limpeza é uma forma de você organizar a mente também. Porque existe hoje um monte de estudos, né? Tem Edward Hall, que estudou a questão da proxemia, que é as distâncias, né? Que ele estudava até a questão do quanto tua cadeira tem que ficar longe da parede. Se tu trabalha com uma mesa onde tua cadeira está imprensada na parede, isso com o tempo vai gerando estresse em ti. Então, esses pequenos detalhes que hoje alguns países já estão se preocupando com isso, de quando possível ter janela para você ver o mundo lá fora, para você ver árvore, pássaros, você vê o mundo, tudo isso influencia. Então, uma casa organizada, com certeza, ajuda a organizar a mente. Os arquitetos já trabalham isso, né? Exatamente. Tem a psicologia da arquitetura para trazer um ambiente saudável. Tomar um sol, fazer uma caminhada cedo, não Yoga. posso ir para academia, Também, yoga, vai tomar um sol. Sabe o que é interessante também, que eu vi esses dias um estudo falando sobre como a gente está falando muito sobre os skincare, os produtos para skincare, também tem um efeito terapêutico. Porque naquele momento que você está em frente ao espelho, se olhando, cuidando da tua pele, aquilo ali vai fazendo um bem-estar emocional tão grande dentro de você. E também fazer com consciência. Eu gosto de tomar o meu banho de manhã cedo com consciência. Braço, obrigada porque você existe. Agora eu estou te limpando porque nós estamos indo para o trabalho. Ouvidos, obrigada por ouvirem. Então, essas coisas conscientes, que também é uma forma de meditação. Você está meditando no teu banho. Isso também te traz um benefício. Às vezes, antes de dormir, eu coloco o Spotify e aí fico ouvindo aquelas playlists de chuva, barulho de chuva, assim, eu amo. para ajudar a dormir. Eu amo. Isso é muito bom. Eu quero entrar agora em outro assunto, que inclusive a pergunta aqui no chat do YouTube, que é sobre a questão de burnout. A gente tem um dado preocupante, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. 30% dos brasileiros, eles têm a síndrome de burnout, que inclusive entrou no ano passado com CID, tem CID, agora é uma doença relacionada exclusivamente com o trabalho, né? E aí eu também queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, principalmente porque aqui no chat alguém perguntando assim, o que é que eu faço quando eu começo a perceber que estou adoecendo no ambiente de trabalho? Acho que é por isso que a gente começou falando, né, Glaucia, a questão de estar nos servidores também. Primeiro, Wagner, o que seria a síndrome de burnout, né? Por que ela é considerada uma doença ali do trabalho? Olha, essa pergunta aí eu não sei responder. Por que alguém deixou a síndrome de burnout só para o ambiente de trabalho? Porque quando o termo foi criado, ele não era só ambiente de trabalho. É um termo utilizado para pessoas que cuidam de outras pessoas. Sim. Aí o CID veio e colocou só ambiente de trabalho. Tudo bem, eu até posso deduzir aqui que é para deixar bem claro que o empregador tem que cuidar, né, da equipe. Tudo bem. Mas quem cuida do seu pai com Alzheimer, quem cuida de um irmão que tem esquizofrenia, vai sofrer burnout e precisa de tratamento. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de burnout, você está falando de estresse prolongado não tratado. O conceito está ligado a isso aí. É um estresse prolongado, você ficar estressado por muito tempo e não tratar isso. Só que hoje nós sabemos que estresse prolongado não tratado gera hipertensão, diabetes e um monte de outras doenças. Um monte de outras doenças. O que se percebe hoje é
o capitalismo tentando ganhar mais, né? Então a gente precisa cuidar das pessoas para que elas não adoeçam, tudo bem, mas já é um princípio. Então é estresse. Agora, quando alguém pergunta, né, o que eu faço, olhe, considere a possibilidade de trocar de emprego, se for possível, porque também isso, às vezes as pessoas não pensam nisso, mas você tem que ver, se eu não estou bem num lugar e isso está me adoecendo, eu tenho que considerar essa possibilidade. E a outra questão é resolver aquilo que te estressa. Tem coisas que eu não posso resolver, sabe? É aquela história, cara, eu odeio o governador, eu odeio o presidente da Assembleia. Meu amigo, não adianta tu odiar, porque ele foi eleito pelo povo, ele vai ficar lá o tempo que o mandato assim foi definido. Então eu tenho que perceber o que eu posso e o que eu não posso resolver e aprender a lidar com isso. Acho que a vida toda, lidar com o estresse do dia a dia, aquele conceito lá da Organização Mundial de Saúde, a vida é isso, é saber lidar com a variabilidade da vida, com os problemas e, às vezes, fazer nada. É assim, olha, eu não posso resolver isso agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra coisa para gerar emoção positiva na minha vida. Isso que é importante. Eu estou no ambiente de trabalho, olha, tem coisas que eu não posso resolver, mas eu posso tratar bem as pessoas, eu posso aprender o nome das pessoas, eu posso trazer de vez em quando uma comidinha para a gente fazer um momento de interação. Então eu vou mudando o ambiente a partir das minhas escolhas, a partir do meu próprio comportamento. E isso com certeza vai ter reflexo, Janaína, na vida como um todo. Sim, o que ele trouxe é muito importante, porque a gente às vezes terceiriza a nossa responsabilidade. Então, a saúde mental ela tem que ser buscada por mim individualmente. Eu não posso deixar isso só nas mãos de uma instituição que cuida de saúde mental. Eu não posso deixar isso só nas mãos do governo que traz verbas para que essas pessoas sejam atendidas. Eu preciso ter a minha responsabilidade com a minha saúde mental também. Eu sou dessa linha também, né? O que eu não posso fazer, não vou aceitar também o que está me adoecendo. Mas o que eu posso fazer para que o que está me incomodando não me adoeça? Que medidas que eu posso buscar para que isso não me adoeça? Eu posso buscar. A gente tem, Janaína, inclusive, uma lei na casa, a Lei 1220 de 2017, que é de autoria da deputada Ângela Aguilar Portela, que prevê a questão da campanha do Janeiro Branco e as ações como um todo, né, que precisam ser desenvolvidas, principalmente pelo poder público, né? A gente sabe que o Brasil já vem desenvolvendo essa campanha já tem alguns anos, é referência para outros países também, principalmente por todos os dados que nós trouxemos aqui, é um país que os dados preocupam. Então, qual a importância de a gente ter, né, uma lei efetivada no Estado para se pensar a questão da saúde mental? Justamente igual a do Outubro Rosa, por exemplo, que apesar de ser uma campanha incisiva já de muitos anos, já bem mais tradicional, ainda nós temos índices de câncer de mama que poderiam ser evitados. Então a intenção é a mesma. Buscar ajuda quando for necessário, prevenir o que pode ser prevenido com essas atitudes todas que nós comentamos aqui. Gente, gratidão é remédio também. Eu não estou falando para você se acomodar. Eu vivo no lixão, gratidão. Não, não é isso. É agradecer pelo ar que você respira. Porque quem já esteve num hospital e precisou de oxigênio e pagar por esse oxigênio, sabe o quanto que é caro um balão de oxigênio. Se você tem um oxigênio de graça, que o divino, o Criador, seja lá o universo, seja lá o que você acredita, te dá, agradeça. Agradeça pelo teu alimento, agradeça pelo teu trabalho, porque o trabalho também é importante para a tua saúde mental. Uma pessoa que também tem sonhos, que tem metas, que busca projetos e realizar esses sonhos, essas metas, isso também traz saúde mental. Uma pessoa que deixou de sonhar, que não tem metas, pode estar caindo no que ele falou, numa depressão e não está nem percebendo, porque já não tem sonhos nem metas. Nós somos pessoas que sonham, que desejam, que têm metas. Nós vamos para mais uma pergunta na tela, para a gente já ir, inclusive, finalizando. Nosso papo tá bom, mas já vai completando o limite ali. Como consigo controlar a minha ansiedade? Tem remédio para isso?
Tem remédio, Wagner, para isso? Tem muita gente que se automedica também, é outro problema. Isso é um grave problema, porque hoje as pessoas, aquilo que nós falávamos em off aqui no início, as pessoas estão usando o álcool a cervejinha como remédio para ansiedade. Então criou-se o happy hour. Eu saio do trabalho estressado, vou ali na esquina, tomo 3 cervejas, vou para casa, durmo, que é uma maravilha. Mas veja, eu estou deprimindo o meu cérebro e ao mesmo tempo mascarando os meus problemas. Então quando se fala aí, como é que eu consigo controlar a minha ansiedade? Primeiro, procure um profissional de saúde. Não acredite nessas soluções rápidas que tem aí pela internet, que o que tem de gente vendendo fórmulas mágicas para resolver ansiedade, depressão, trazer o marido de volta, né? Tem milhares disso por aí. Então, a ansiedade hoje, você pode aprender a lidar com ela, tem várias técnicas terapêuticas, tem muitas técnicas terapêuticas para ajudar as pessoas a conviverem com a ansiedade. E lembrando que a ansiedade em si, ela faz parte da vida, como o estresse faz parte da vida. A grande questão é o tamanho dessa ansiedade. Então hoje nós já sabemos que existe uma área do cérebro responsável por essa agitação, a amígdala cerebral, já tem técnicas para você desacelerar essa amígdala, tem remédios psiquiátricos que te ajudam a manter controlada a ansiedade. Então existe muito... como é que eu digo? Muitos recursos disponíveis, mas a maioria das pessoas não tem a paciência de buscar ajuda. Por quê? Porque nós queremos ajuda imediata. Nós queremos algo que resolva meu problema. E isso aí não existe. Esse imediatismo que a gente estava falando mais cedo, né? As redes sociais que trazem essa vida rápida, agitada, que todo mundo quer as coisas para ontem. Exato. Olha, no início do mês, eu tive no Jabuti do Lavrado, no clube de corrida, e vi lá pessoas dando depoimento. Olha, eu estava com problema de ansiedade. O médico, porque hoje tem muitos psiquiatras que eles preferem passar menos remédios e mais atividade para as pessoas. Aí a pessoa dizendo, olha, a médica disse para mim começar a entrar num clube de corrida, eu comecei a correr, a ansiedade sumiu. Porque quando eu corro, eu oxigeno o sangue oxigenado oxigena o cérebro melhor oxigenado trabalha melhor. Então tudo isso já está relacionado. Quando você faz atividade física regularmente, atividade aeróbica, isso ajuda o controle da ansiedade. Além do que, uma grande parte das pessoas tem crise de ansiedade durante a noite. Ela acorda com a crise. Quando você faz atividade física, teu corpo cansa e você dorme bem. Isso ajuda. Então, existe tratamento? Existe. Tem como controlar? Tem. Mas tem gente que precisa de um controle muito grande para poder vencer. E querer primeiro, né? Acho que esse é o grande passo de buscar ajuda. Isso, e reconhecer. Como que a gente reconhece uma crise de ansiedade? Como que eu reconheço uma crise de ansiedade? Ansiedade é uma preocupação com algo que eu não sei o que é. Porque, vamos dizer assim, eu vou fazer uma palestra ali. Hoje de manhã eu fui fazer uma palestra ali. É natural que você fique pensando como é que vai ser e tal. Essa é uma ansiedade normal. A ansiedade patológica é aquela, eu estou aqui, estou suando e não sei porquê. Eu estou me desesperando e não sei porquê. Meu coração do nada, porque é do nada, se você conversar. E qual é a principal sensação? Eu vou morrer. A pessoa acha que vai morrer. Então, se você anda se assustando e achando que vai morrer, procure ajuda. Tem gente que passa 2, 3, 4, 5 anos até chegar num profissional de saúde, porque ele fica tentando resolver o problema sozinho, porque acha que ter ansiedade é coisa de doido. Não, é coisa normal no século XXI. E como faz para ajudar o outro, às vezes, Janaína? Às vezes o outro ali, você consegue identificar que talvez ele esteja com problema, e às vezes ele não fala, né? Dá pra gente conseguir ajudar o outro, mas sempre primeiro ajudando a gente, naquele processo do autoconhecimento, primeiro conhecer a gente para depois ajudar o outro. Com certeza. Independente se tu és um profissional da saúde mental ou não, tu pode ajudar o teu vizinho. Hoje em dia, nós conversamos sobre isso semana passada. Hoje em dia, nós não temos mais aquele costume antigo de levar um bolo para a vizinha, de reunir um chá com a família. De casa. Exatamente, nós estamos perdendo as conexões, né?
E como é que eu vou ajudar uma pessoa, o meu vizinho, por exemplo, se no final de semana ele fecha a porta da casa dele às 7 da noite e só vai abrir às 7 da manhã? Ele está fechado para mim, está fechado para o mundo. Como é que eu vou perceber que meu vizinho está com algum problema se ele não se abre para mim? Agora, uma pessoa que dá abertura, dependendo do que ele esteja sofrendo, eu vou falar para buscar uma ajuda profissional. Com certeza, com certeza. Porque, diante de tudo que nós falamos, a corrida é terapêutica, a música é terapêutica, aprender coisas novas terapêuticas, mas nada vai substituir o profissional da saúde mental. A gente falou, Glauci, muito a questão do preconceito que às vezes ainda existe, né? A questão de tabu que está muito em volta da saúde mental. No trabalho que vocês desenvolvem na Secretaria Especial da Mulher, vocês chegam a perceber algum tipo de resistência, assim, né, da própria mulher, às vezes, ou em se reconhecer dentro de um quadro de violência, ou talvez de não perceber a violência psicológica, né? No momento ali que vocês acabam tendo com elas, isso existe? Como é que vocês têm feito para trabalhar mesmo, para desconstruir esse preconceito, para dizer, olha, mulheres, a gente está aqui de mãos dadas, o famoso sororidade, né? Como é que é esse trabalho dentro lá da Procuradoria? Certo. Eu vou passar para a Jana, porque ela que faz esse atendimento, ela que atende diretamente essa mulher. Então... Olha, muitas vezes, como eu falei da outra vez, elas acham que a violência contra a mulher é só a violência física que deixa marcas. Elas não levam em conta a violência emocional e nem os outros tipos de violências que estão ali dentro da Lei Maria da Penha, como a patrimonial, a sexual, a moral. Então, com uma escuta ativa, uma escuta profissional, uma escuta flutuante, e essa mulher ela tem todo o tempo que ela necessitar nessa escuta. Se ela precisar de 20 minutos, serão 20 minutos, mas se ela falar assim, eu preciso de mais tempo, pode ser 5 horas, 6 horas, a equipe multidisciplinar está lá para atender essa mulher. E durante essa escuta, nós vamos pontuando os tipos de violência que ela sofre, que ela não percebeu, ou então que ela nem tem conhecimento, ela vai falar, olha, ele pegou o meu cartão do Bolsa Família e levou no bar para comprar uma cerveja, uma bebida. Está aqui uma violência patrimonial. Nós vamos aqui registrar para que a senhora, quando for fazer lá a sua queixa, a senhora vai enumerar também que houve a violência física, houve a violência emocional, houve a violência patrimonial, houve a violência moral, porque ele está falando mal da senhora. Isso também é violência. Então, muitas não percebem os tipos de violência que elas estão sofrendo. E nessa escuta, a gente vai dando as informações para ela. E eu percebo também que há sempre um questionamento. Por que tanta informação e tanto aumento de violência contra a mulher? Parece que quanto mais informação, mais aumento de violência. Os homens, eles não estão aceitando que as mulheres estão se levantando e falando, olha, você está ferindo o meu direito. O que você fez aqui foi, por exemplo, pegou o dinheiro e colocou, investiu na conta da mãe dele, por exemplo. É uma fraude, né? Uma violência patrimonial. Então, essa mulher ela vai questionar, não, eu não quero que isso aconteça. Isso aqui você está desviando dinheiro que é meu. E esse homem não vai aceitar, que essa mulher que já está informada. E esse homem que ainda não aceita que a mulher é detentora dos seus direitos, é um indivíduo, né? Ela é um ser que tem direitos. Esse homem muitas vezes não aceita e vai partir para a violência. O nosso papo tá bom, mas já deu o nosso deadline, o nosso limite. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, quero agradecer a participação do público que está acompanhando a gente pela TV, que está acompanhando a gente também pelo canal da Assembleia. Lembrando que esse podcast vai estar disponível, dá para ser compartilhado depois com todo mundo. Manda para aquele seu amigo, manda para o familiar, que aqui tem muita coisa. Acho que a gente conseguiu explanar muita coisa, né? Responder as perguntas do público. Eu quero deixar agora aberto o espaço para cada um de vocês, suas declarações finais. Vou começar pela Glauci. Agradeço o convite.
E eu queria dizer que existem dias bons e existem dias ruins. As pessoas têm que ter esse controle emocional para saber viver esses dias, né? Nem todos os dias são bons, mas a gente tem que saber lidar com eles, com as nossas frustrações. Nem tudo vai estar perfeito, mas a gente vai ter que saber viver com isso também. E só reforçando que a Secretaria Especial da Mulher está de portas abertas, né, Glaucia? Sim, nós estamos em horário integral, das 8 da manhã às 18 horas, horário corrido para atender a mulher. Então, você que precisa falar conosco, falar com a equipe multidisciplinar, a Janaína vai estar lá, vai ter outras psicólogas, advogadas. Se você precisar, nos procure. E lembrando também que se o homem quiser, de maneira voluntária também, ele pode procurar esse serviço. Pode procurar, nós temos o grupo Reflexivo Reconstruir, que cuida também desse homem durante um ano inteiro. Esse homem vai estar ouvindo palestras e vai tentar mudar esse comportamento dele agressor. Perfeito. Janaína? A minha dica é que se alguém na família está passando por algum sofrimento psíquico, algum sofrimento mental e resiste e buscar ajuda, vá você. E relate o caso, e para que você não adoeça, você saber lidar com essa pessoa dentro de casa. Perfeito. Wagner? Eu vou relembrar aqui para o público o tema da campanha Janeiro Branco, saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora, né? Porque ficou um subtítulo aí, o que fazer agora. Lembrando que nós estamos vivendo um momento de uma epidemia de solidão no mundo, onde a depressão cresceu 50% no mundo jovem, onde as pessoas perderam a esperança no futuro. Então nós precisamos levar em conta uma ideia que eu tenho trabalhado muito, né? A Rádio Assembleia fala disso todo dia aqui. Toda né? segunda-feira. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. A gente precisa ter isso como algo básico. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Nós precisamos falar. Se você vê alguém triste, se isolando, vá lá, fale, busque ajuda, arraste, pegue essa pessoa, peça ajuda de alguém próximo a ela. Mas é importante nós olharmos para o outro como se ele fosse eu, né, precisando de ajuda. Eu preciso ter essa empatia com o outro. Então eu diria assim que um podcast desse, ele tem uma abrangência muito grande, porque como você falou, ele vai ficar gravado. A pessoa pode voltar lá, ouvir de novo, e sempre informação. Nós precisamos aumentar o número de informação, nós precisamos esclarecer a população. E isso é o trabalho da Rádio Assembleia, é o trabalho da TV Assembleia, né? É o trabalho de todos nós aqui, levar informação para o público. E é sempre reforçando, né, que depressão, ansiedade não é mimimi, não é frescura, precisa de tratamento, precisa de cuidado. Mais uma vez eu quero agradecer Glaucia, agradecer Janaína, agradecer Wagner, todo mundo que acompanhou a gente pelo YouTube e também pelo canal 57.3 da TV Assembleia. Só quero fazer uma ficha técnica rapidinho aqui, né? A apresentação foi por mim, Josué Ferreira, roteiro e produção a nossa diretora de TV e rádio Camila Dallagnol, direção de imagem Robson, direção de TV Marcos Alexandre, operação de áudio meu querido amigo Kelvin Jordão, Márcia Tal Janderson, o Márcia Tal Janderson, coordenação de rádio Joselinda Lotas, direção de televisão e rádio Camila Dallagnol, superintendente de comunicação em exercício Adriana Cruz, diretor de imagem Ronaldo Plácido. Muito obrigada a todos pela participação, por esse momento. Vamos seguir a campanha Janeiro Branco. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado.